Bom, mas como é que nós vamos fazer ali, né? Como é que nós podemos fazer? Nós podemos copiar o enunciado e depois trabalhar na resolução. Então, por exemplo, aqui, exercício 1, variáveis e impressão de dados. Neste exercício, você deve criar uma variável e exibir o seu conteúdo na tela. Para tanto, siga as seguintes etapas. Eu fui colocando sempre as etapas, tanto nesse exercício complementar quanto na atividade avaliativa 1, tá? Ela está estruturada da mesma maneira, para ficar mais fácil de vocês montarem nesse primeiro momento. Então, basicamente, aqui, na maioria dos enunciados, cada item vai ser uma linha de código. Tá? Então, aqui nós temos letra A e letra B. Temos um código referente à linha A e um código referente à linha B. Então, para deixar organizado no notebook de vocês, nós podemos pegar isso aqui, copiar, não precisa copiar essa parte aqui, né, na verdade, né? Podemos copiar aqui só o enunciado, talvez. Se quiser copiar tudo também não tem problema, tá? Mas eu vou copiar aqui o exercício 1, variável de impressão de dados. Nesse exercício você deve criar uma variável e exibir o seu conteúdo na tela. Então eu posso copiar isso aqui, ou posso copiar somente aqui também, tá? Variáveis de impressão de dados. Copia. Tá? Voltamos ao nosso notebook. Eu não vou colar aqui, né? Se eu colar aqui, isso aqui é uma linha de código. Se eu colar aqui, estou colando uma string numa célula de código. Não tem muito sentido. Inclusive, se eu rodar aqui, vai dar erro. Ó, na primeira vez que vocês... Eu conectei, demorou um pouquinho, né? Aí eu coloquei aqui um código, estou rodando. Primeira vez que rodar, vai demorar um pouco, tá? Não, é assim mesmo. Tá? Até que ele... Depois os códigos subsequentes vai mais rápido. Mas o primeiro ele demora um pouco. Não sei se é uma questão de conectar ali, de dar o início ao serviço, sabe? Bom, e aqui... Então, é a mensagem de erro, né? Sintaxe inválida, né? Porque eu tenho aqui um nome e poderia ser um nome de variável, né? Mais dois pontos aqui, né? Não tem sentido. Se fosse atribuir uma variável aqui, seriam igual. E isso aqui teria que estar em, entre aspas, simples ou duplas. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui. Se der esse erro para vocês é que vocês colocaram o texto do exercício no lugar errado. O que nós temos que fazer, na verdade, é criar uma célula de texto aqui. Tá? Não usar célula de código. Então vamos vir aqui, célula de texto. Ela vai ficar embaixo da célula de código. Tá? Então eu vou vir aqui, dar um Ctrl X. Ó, quando eu dei Ctrl X, ela ficou assim, né? Ela desabilitou. Então clica duas vezes nela, nessa célula, habilitou, e aqui então eu posso colocar o meu enunciado do exercício. Tá, vamos aproveitar então, eu poderia agora eliminar essa célula de código. Ó, quando eu cliquei fora agora da célula do texto, ele ficou dessa maneira aqui. Se eu quiser editar, se eu quiser voltar a escrever mais alguma coisa que eu modificar, clica duas vezes, ó, e vai abrir a célula para edição. Clica fora, tá, não acontece nada, clica lá no código, ó, ela tira a seleção no caso. Tá? Então eu posso fazer duas coisas agora aqui na célula de código. Ou cancelar ela, ou deletar ela aqui e criar outra. E ela vai ficar embaixo dessa aqui. Ou poderia ter feito diferente. Tá? Se eu apaguei a minha célula, não queria ter apagado ela, apaguei errado. Venho aqui, editar, ó, não vamos inserir. E voltei, né, a inserção de uma célula e voltei, no caso, a deleção. Tá? Então, voltou a minha célula aqui. E se eu quiser agora alterar a ordem dessas células aqui, a célula de texto e a célula de código, eu posso vir aqui, clicar na célula de código e colocar ela para baixo aqui, ó, mover para baixo. Ó. E aí a célula de texto está em cima. Ou posso mover também a célula de texto para cima ou para baixo aqui, tá? Só quando eu movi aqui, ó, não dá para ver a célula de código só porque ele move aqui, tá, toda a minha área de visualização. Então vou colocar essa para baixo. Ó, então aqui as duas e vou colocar aqui mesmo. Ó, então eu posso copiar se quiser, né, ficar até mais fácil de resolver. Copia aqui, ó, cria uma variável chamada cidade, atribua o nome de um município a ela. Vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Notem, pessoal, que ó, tem um A aqui, que é o item A. Se eu rodar isso aqui, vai dar erro, né? É um erro de sintaxe. Não posso formar alguma coisa dessa maneira no Python. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente comentar. Se eu colocar aqui, ó, esse símbolo, comenta. Então, o que é o comentário? É uma identificação que tu faz para o Python dizendo assim, ó, vou colocar algum texto aqui, alguma coisa, ou algum conjunto de caracteres que não fazem parte do código. Tá? E para não dar erro, então para isso estar dentro do código, da linha de código
da célula de código e não dá erro, ele tem que estar comentado. Tá? Então tem ali no livro texto, inclusive falei na aula síncrona, sobre isso, né? Quando é uma linha só, eu posso comentar aqui com hashtag, e quando é mais de uma linha de comentários, aí eu tenho que usar 3 aspas para identificar que é um comentário de várias linhas. Tá? Então, aqui é um comentário de uma linha só, coloquei aqui, ele muda a cor e já identifica então que é um comentário para o nosso código. Tá? Então, como eu colei aqui e deixei um comentário, né, agora eu escrevo o código embaixo. Cidade igual. Vou colocar outra cidade aqui, Rio de Janeiro. Opa. Cidade Rio de Janeiro. E é isso, atribuir. Vamos rodar aqui. Ó, rodou certinho. Eu posso continuar aqui nessa célula, mas eu posso também criar uma célula nova e fazer o resto do código. Eu sugiro a vocês, nesse primeiro momento, criar uma célula nova, porque fica mais fácil de identificar, né, se der erro. Eu fiz esse aqui, funcionou, né, mas se eu começo a escrever muito código e rodar e der erro, às vezes a gente não consegue identificar tão facilmente onde está o erro, ainda mais nesse início. Então, cria uma célula de código novo, vem aqui de novo no exercício, ó, mostre na tela. Ó, nós temos a resposta ali já, né? Vem aqui, dá um print, lembra sempre de comentar. Se não comentar e rodar, não tem problema, vai dar um erro de sintaxe, tá? E aí tu lembra que tem que comentar aqui, um espacinho. E aí a segunda parte do código é mostre na tela o valor que está dentro da variável que você criou. Para isso, use a função print. Ainda diz ali para usar a função print. Então, na verdade, é só digitar, aí já tem ali, ó, print cidade, print, né? E aqui no caso, cidade mesmo. Tá? Por que é cidade e não Rio de Janeiro? Né? Porque o que nós temos que informar é a variável e não o valor da variável. Então, eu criei uma cidade, né, uma variável cidade, e atribuí o nome Rio de Janeiro. Tá? Então, eu tenho que imprimir a variável. Imprimir variável, cidade. Posso mudar aqui, agora sim, ó, sei lá, Curitiba. Ó, atribuo um valor novo aqui, clico aqui, vai imprimir Curitiba. Então é dessa maneira que a gente vai fazer os exercícios. Então o exercício 1 está aqui,